Eu quero saudar mais uma vez, na paz do Senhor, todos os meus irmãos e conterrâneos e pessoas que simpatizam ou pessoas que muitas vezes não gostam dos meus ensinos. Mas eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Através desse estudo que nós vai ter nesta manhã, desta quarta-feira, pelos meios das redes sociais de YouTube, você pode inscrever-se no meu canal. Vai aparecer aí no seu computador ou no seu celular o meu canal. Se inscreva. Mande os seus comentários. Mande o seu parecer. Para que eu possa saber ou entender o que você está querendo. Aqui agora nós vamos gravar mais um vídeo, um estudo na Palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, começando do versículo 1 até o versículo 7, que fala assim: uma excelente obra é episcopal. Uma excelente obra. Na instrução para combater erro doutrinário em Efésio, Paulo incluiu um ensinamento sobre os presbíteros. É o plano de Deus que cada igreja local eleja presbítero qualificado. Veja em Atos, capítulo 14, versículo 23. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Em Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo não oferece a Timóteo sugestão para esta escolha, mas dá a qualificação, dizendo que é necessário, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, portanto, quem não tiver toda esta qualidade revelada por Deus, não deve ocupar cargo de presbítero. A qualificação dos bispos. Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 1 a 7, as palavras episcopado, 3 e 1, e bispo, 3 e 2, traduzem uma só palavra grega, que quer dizer supervisar ou pastorear. É na palavra grega, episcopado. Na Bíblia, bispo também são chamados de presbítero, ancião, e sua função é a obra de pastorear o rebanho de Deus. Veja em Atos, capítulo 20, versículo 17 a 28. Logo, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem o mesmo cargo. E a distinção feita entre elas por homens não tem base bíblica. Assim, o que é necessário para ser bispo é necessário também para ser pastor ou presbítero. O ensino de um pastor é o mesmo ensino de um bispo e de um presbítero, que é uma palavra só. Pastor, bispo e presbítero é uma coisa só. Não tem bispo, não tem pastor,
não tem presbítero. Isso é uma palavra só, a qualificação de um bispo, ou de um pastor, ou de um presbítero, é a mesma coisa. As qualificações do bispo ressaltam o seu caráter, provado como servo fiel de Deus, nada tem a ver com a posição social ou grau de escolaridade. Olhando para todas as qualificações juntas, tiramos alguma observação geral sobre o bispo. Ele pode falar 300 idiomas, mas se ele não tiver as qualificação, ele não é pastor, ele não é bispo. Então, pastores e bispos têm que ter as suas qualidades de caráter. O cargo de bispo é uma obra. Em Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, bispo não é mero titular de honra, ou título de honra, mas é uma obra de muita responsabilidade espiritual. Anote a fonte aí, a advertência de Paulo em no capítulo 20, versículo 28 a 32. Esta obra deve ser feita somente por homens preparados e qualificados pela palavra de Deus. Homem chamado. Deus é quem chama, é quem escolhe. Então, se ele não tiver essas qualidades, ele não foi chamado por Deus. O bispo deve ser irrepreensível. 3 e 2. Irrepreensível. A palavra irrepreensível fala da necessidade do bispo ser reconhecido por ser bom comportamento e domínio próprio. Ele tem que ter domínio próprio, não ser brabo, alvoroçado, como existe muitos, qualquer coisa quer pegar os outros pela beca. Veja como as outras qualificações descrevem. Esta qualidade temperante, sóbrio, modesto, no capítulo 3 de 1 Timóteo e o versículo 2, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contenda, não avarento, ele não pode ser ambicioso nem avarento. No capítulo 3 e versículo 3, onde nós estamos estudando, tendo bom testemunho dos de fora. No capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 7. Ele tem que ser amado pela sua vizinhança, ser um bom vizinho. Ele tem que tratar as pessoas melhor do que ele. Dar as qualidades às pessoas. O bispo deve ser fiel em casa. Deve. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 5. Né? De 3, 2 a 4 a 5. Como esposo de uma só mulher, 3 e 2, o bispo mostra fidelidade e respeito para a aliança feita por Deus. Veja Mateus, no capítulo 19 e o versículo 6. A qualidade de um bispo. Que os fariseus não tinham esta qualidade. Como quem governa bem a sua própria casa,
3, 4 e 5 de 1 Timóteo, o bispo mostra fidelidade em cuidar das almas dadas a ele por Deus. Jesus disse em outras palavras que se aquele que tu me dá, eu não quero que nenhum se perca. Então o bispo, o pastor tem que ter essa qualidade de amar as almas, sempre visitar, sempre estar de prontidão. Ele não é senhor, ele é um servo. Foi Deus quem chamou ele para cuidar. Então ele tem que ter essas qualidades. Se ele não tem, está fora do chamado de Deus. Como esta qualificação exige mais duas observações importantes. O bispo deve ser casado e ter filho. Na Bíblia não há bispo solteiro, o pastor solteiro. Na Bíblia não mostra. O bispo tem que ser homem, esposo. A Bíblia não menciona bispa, nem pastora, ou presbítera. A Bíblia não menciona isso. Isso são fora do contexto bíblico. São coisas antibíblicas. Pergunta mais o estudo. Qual a distinção bíblica entre presbítero e bispo e pastores? Veja lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 2, em Atos, capítulo 20, versículo 17 a 28. Qual o foco principal das qualificações do bispo? No capítulo 3, em 1 Timóteo, versículo 1 a 7. Pelo que Paulo escreveu, podemos concluir que é a vontade de Deus que um pastor seja solteiro. O que Paulo escreveu aqui, um pastor pode ser solteiro, que seja uma mulher. O capítulo 3, versículo 1 de 1 Timóteo 1 a 7, está falando sobre bispo singular. Veja em Tito, capítulo 1 e versículo 6. Então, muitas coisas que estão acontecendo são coisas modernas. A igreja, ela não tem hoje nós temos uma lei, agradeço muito por esta lei, chamada Maria da Penha, mas a igreja não precisa dela. Não, senhor. Porque na igreja tem os pastores, que são a autoridade eclesiástica. Existe dele que tem até curso de juiz de paz, capelania, para resolver essas coisas na igreja, que a igreja é uma associação própria, que as leis mundâneas não têm poder sobre ela. Saiba disso, meu irmão. Saiba disso. Que a liderança da igreja, elas estão entregando o seu poder a quem não merece, ao ímpio. Mas nós temos que ter as qualificações de bispo. Como diz o figurino, na linguagem popular, da Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Se você não tem estas qualidades, caia fora. Saia fora. Deixe para quem tem. Não fique brigando por coisa em vão. Porque existem muitas brigas por aí para ser pastor, para ser um presbítero. Existem muitas brigas. Mas isso é chamado de Deus, não é de homem. É Deus quem escolhe.
as pessoas para este trabalho. É um trabalho, é um episcopado. Não é profissão. Não, senhor. Aqui não está falando de profissão. Aqui está falando de um trabalho essencial para Deus. Pastor não pode ser ganancioso, ambicioso, ter cuidado de ter muito dinheiro, muita riqueza. Ele vai cair na condenação do diabo, ele vai colocar a riqueza mais alta do que Deus. Sim, eu sou a favor da prosperidade, eu não sou contra. Mas tenha cuidado na tua prosperidade, para que naquele dia tu não se ache no meio daqueles que dizem assim, daqueles que Jesus vai dizer assim, apartai de mim, vos, que vos não conheço. Lá não tem essa história de ser doutor, de ser seu fulano, de ser seu Betrano, lá vai ser com Jesus. O céu é de Jesus. Ele enviou a nós para nós pregar as almas perdidas, ganhar alma para o seu reino, não para nós enriquecer. Não é que eu sou contra de quem ganha dinheiro, mas através da igreja, empobrecendo o pobre dos irmãos, arrancando de quem não tem. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado. Que a mão de Deus, a justiça de Deus, ela é reta, é perfeita para você e para mim. Nós que somos chamados pelo decreto divino, tenhamos cuidado em muitas coisas que está aparecendo. E que Deus nos ajude e nos abençoe neste dia. E que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus.